Aqui estamos mais uma vez, pela graça e pela bondade do nosso grande e eterno Deus, entrando em vossos lares com mais um programa Paz na TV. Programa este que é produzido e apresentado pelo Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular do Paraná. E por falar em Igreja Quadrangular, e esse programa que vai para várias partes do nosso Brasil, é bom a gente registrar que a Igreja Quadrangular de Curitiba, hoje, atualmente, ela é a segunda maior igreja da nossa capital. Uma igreja grande, uma igreja abençoada, uma igreja unida. Você que assiste o nosso programa em muitas partes do nosso estado, muitas partes desse grande Brasil, você vai ter, então, a oportunidade e o privilégio de conhecer melhor a Igreja Quadrangular do nosso Paraná e também de Curitiba. Recentemente, na cidade de Foz do Iguaçu, Hotel Rafaim, nós, quadrangulares do Paraná, realizamos mais uma convenção estadual. E pela graça de Deus, o nosso secretário nacional de Administração e Finanças, pastor Celso Nascimento, pastor Lourival do Pará, pastor Antônio Carlos Moraes de Minas Gerais, pastor Marcos Amorim. Tudo isto você vai acompanhar aqui no programa Paz na TV. Você que tem a sua palavra aí, a Bíblia Sagrada, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e nós vamos compartilhar o que Deus tem para você nesta hora, através desta palavra simples, mas eu tenho certeza que vai mexer, vai tocar no seu coração. Atos, capítulo 3, bem conhecido o texto, que inicia dizendo: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Meus amados, nesta parte da convenção, na manhã deste dia, já tendo ouvido as mensagens sobre o crescimento da igreja quadrangular no Brasil, da igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo, nós entendemos que, além de tudo aquilo que está sendo ministrado, nós entendemos também que existe um ponto que vai favorecer muito tudo aquilo que nós estamos recebendo de informação acerca do possível crescimento da sua igreja e a obra do Senhor acontecendo aqui no nosso Brasil e em especial aqui no Paraná. Nós entendemos que a oração, ela se torna fundamental em todas as ações que nós quisermos desenvolver, principalmente no que tange a ganhar almas, a evangelizar, a saquear o inferno e a encher o céu. A oração, ela é importante para a nossa própria vida pessoal. A oração é importante para a nossa vida material. A oração é importante para a nossa vida familiar. A oração é importante para a nossa vida financeira. A oração é importante para tudo aquilo que nós pensamos, desejamos e projetamos. E eu vejo aqui dois homens, Pedro e João, que tinham um hábito especial de orar, e eles reservaram para si um tempo de oração, num determinado horário, e isto certamente fazia a diferença na vida desses dois homens. Eles estavam seguindo, a partir de um determinado momento de suas vidas, algo deixado pelo Mestre, pelo Senhor Jesus, quando uma de suas últimas palavras foi esta: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eu vejo aqui, meus irmãos, nesta frase deixada por Jesus, orientando os seus discípulos e aqueles que haviam permanecido fiéis após a ressurreição,
é uma frase que ela tem alguns pontos a ser analisado. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vejam, meus amados, que havia um local definido. O local era Jerusalém. Jerusalém seria a base aonde aquele grupo deveria permanecer para receber algo que ainda não tinham recebido. Jerusalém estava como um ponto definido, mas a frase seguinte dá aí já uma colocação de incerteza, porque é até que, ficai até que. Este até que não tinha um prazo, este até que não tinha um tempo determinado, tinha que se aguardar, tinha que se esperar o momento. E o esperar muitas vezes é algo que as pessoas não têm paciência. É interessante saber que tudo que está sendo plantado nesta convenção e os trabalhos que estão sendo plantados para o crescimento da igreja, vai ter um até que, vai ter um tempo de espera, porque não se brota de uma hora para outra uma árvore já dando frutos. Tem o processo de colocar a semente no chão, de aguar aquele lugar, esperar brotar, deixar crescer, e o tempo do fruto certamente virá. A igreja não pode ficar acreditando só que só isso já vai acontecer e já vai funcionar, sem que não haja também por parte de cada um de nós este contato íntimo com Deus, porque Deus quer revelar a cada vida, a cada coração, a cada líder, a sua vontade. Deus quer ter intimidade conosco a tal ponto de conhecermos o coração de Deus. Deus já conhece o teu coração, Deus sabe o seu deitar, o seu levantar, Deus conhece o seu pensamento, mas muitos de nós não conhecemos o coração de Deus. E este tempo que estamos vivendo na igreja do Evangelho Quadrangular, Deus quer que conheçamos o seu coração. E é mais do que certo que a intimidade com o Pai, a intimidade com Deus, se faz quando nós separamos um tempo para estar em sua presença. Os discípulos andavam com Jesus, os discípulos viam os milagres, os discípulos acompanhavam as palavras, recebiam orientações, mas muitas vezes eles não tinham a plena convicção de quem era Jesus. Eles não tinham, eles viam muitas coisas acontecendo, mas mesmo ali com Jesus, de manhã, de tarde, de noite, muitas vezes eles ficavam impressionados com uma coisa que Jesus fazia. Por exemplo, lá no barquinho, vento forte, lá no barco, as ondas se levantando, e eles lá apavorados, lá com medo, vai e encontra Jesus dormindo. E quando vão ver Jesus dormindo, mestre, acorda, acorda, não se te dá que morramos, mestre, o negócio está feio, olha aí. Jesus levanta tranquilo, olha para o vento olha para Jesus, Jesus olha para as ondas olham para Jesus, e Jesus só, vento, sim, mestre, calma aí, rapaz, sim, mestre, o que é isso? Calma aí, mar, sim, mestre, está entendendo aí, igreja? A autoridade se levantou, olhou para aquelas duas autoridades, porque o vento é uma autoridade, não brinca com o vento não brinca com o mar não, mas aquelas duas autoridades reconheceu uma autoridade maior. Quando ele disse, fica quieto aí, rapaz, mas imediatamente, diz a Bíblia, o vento e o mar obedeceram. Qual foi
a reação dos discípulos: quem é este? Quem é este? Ué, quem é este? Este é Jesus, que estava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada com eles, mas eles não tinham conhecido até aquele momento aquele que tinha autoridade e tem autoridade sobre os ventos e sobre o mar. Há muitos líderes que estão convivendo com Jesus o dia todo dia, mas ainda não sabem realmente quem é Jesus. E é justamente isto que o Espírito Santo está realizando nas nossas vidas. Está nos mostrando quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. E você vai ter esta intimidade tão grande ao ponto de saber quem é o teu Deus. Deus está nos municiando para fazermos muito melhor, porque o Jesus que com autoridade repreendeu os ventos e repreendeu o mar, é o mesmo que está contigo hoje. Ele tinha autoridade naquele momento para fazer isto, mas quando ele disse: vou subir, vou preparar-vos lugar, enquanto isso eu rogarei ao Pai que mande outro Consolador, e Ele estará convosco, e eu vos dou poder, eu vos darei poder para fazer estas obras que eu faço, e irão fazer maiores ainda. Quem crê, dá um glória a Deus e um aleluia, que nem pentecostal aí, aleluia! Meus amados, eu vejo aqui na obediência, aquele grupo em Jerusalém, e ali certamente no primeiro dia de encontro: oi, bom dia, boa tarde, boa noite, você também está aqui? Estou. Você também ouviu? Ouvi. E você obedeceu? Obedeci. É para ficar aqui, vamos ficar. Mas ele disse até que, o até que não tem prazo. Certamente, quem sabe, tinha mais do que os 120. Quem sabe tinha uma multidão lá, mas passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, nada acontece. E quem sabe alguns começam a desanimar, quem sabe alguns começam a dizer: mas o que é esse negócio do alto que havia, como é que é? E até agora nada. E quem sabe alguém começou a pensar: eu vou embora, eu tenho compromisso, eu tenho coisas para fazer. Mas aí quem sabe um diz: não, espera, o mestre diz que vai acontecer alguma coisa, vamos aguardar. E aqueles que permaneceram ali, diz a palavra que naquele dia glorioso, veio um barulho, um som, parecendo um vento forte, veemente, impetuoso. Olha o vento aí de novo, olha o som, olha o barulho, lembrando o vento. E diz que aquele som encheu todo o lugar aonde eles estavam, como você está agora, assentados. Línguas repartidas como que de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e a Bíblia diz que todos, não alguns, não os seletos, os selecionados, mas todos foram cheios do Espírito Santo. É o que está acontecendo aqui nesta convenção, é o que está acontecendo com você que está aqui dentro, recebendo a palavra. Você está sendo cheio do Espírito Santo. Diga aleluia, igreja, cheio do Espírito Santo. E é interessante, meus amados, que quando aquele povo que estava ali assentado recebeu o Espírito Santo, diz que eles passaram a falar em outras línguas. Eu vejo aqui duas ações: a língua espiritual e a língua natural, porque entrou naquele grupo, naquele período, os mexeriqueiros, os fofoqueiros, os contendeiros. Entrou naquele grupo ali pessoas fajutas, covardes, medrosas, tinha de tudo ali naquele grupo. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, quando o Espírito Santo invadiu cada vida, cada coração, cada mente, cada alma ali presente, eu creio que houve uma poderosa e real transformação. Só para ter uma ideia, aquele um que era medroso, covarde, que negou 3 vezes,
Foi o primeiro que se colocou em pé e começou a explicar o que estava acontecendo, e na sua pregação mais de 3.000 almas se converteram. Existem coisas na vida que jamais podemos esquecer ou deixar de viver. A felicidade e a paz transmitida pelo sorriso de nossos filhos e pelas pessoas que amamos não podem ser apenas um momento. Assim é a nossa família. Como vai a sua? Igreja do Evangelho Quadrangular, onde uma vida melhor espera por você. A igreja tem que ter esse sentimento de que, quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, há verdadeira transformação. Irmãos, eu estava conversando ontem com o pastor, ele dizia, aquele pastor famoso aqui do nosso estado, ora fala bem de alguém, ora fala mal, mais fala mal do que fala bem uma hora, fala mal outra hora. Eu falei assim, mas pensei comigo, né? Quando uma pessoa age assim é porque falta o quê? O Espírito Santo. Porque quando tem o Espírito Santo, não tem por que ficar falando mal dos irmãos. Você tem por que falar mal do seu irmão, se você tem o que ele tem, se você, dentro de ti tem um Deus chamado Espírito Santo, e dentro dele tem o mesmo Deus? Como é que eu vou falar mal do Espírito Santo? Se dentro de mim tem o Espírito Santo, e o meu irmão também tem, como é que eu vou falar mal? Aquele povo lá passou a falar em outras línguas. Eu creio que ali acabou o fofoqueiro, mexeriqueiro, contendeiro, acabou ali aquele que tinha medo, aquele